Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está no ar pelo canal 27 da NET Digital e também simultaneamente online pelo endereço que vocês estão vendo aí. Nosso entrevistado de hoje é o engenheiro e consultor em instalações prediais, Evandro César, proprietário da empresa Engipred, que vai nos trazer muitas novidades nessa área. O que é que ocorre hoje? É que esses aquecedores eles são eletrônicos. Então você não tem mais a chama piloto. Se tiver um problema de vazamento, ele tem sensor e ele efetua o desligamento. Então, automaticamente. Estaremos substituindo Rose por alguns dias, tendo o prazer de substituir ela nesses programas Cá Entre Nós. E por isso, nesse período, não vamos ter o parada obrigatória, que volta logo que Rose retornar. Não saiam daí, que a gente volta já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também. E conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Estamos de volta com a honra de ter conosco, no Cá Entre Nós, um engenheiro, um profissional que é um dos mais conceituados de João Pessoa na área, ou talvez do Nordeste, na área de instalações e consultoria predial. Evandro César, obrigado por ter aceitado o nosso convite no Cá Entre Nós. Tá, Jamão. É um prazer estar aqui cedendo essa entrevista para você e atendendo a um convite para esclarecer o que você necessitar. Exatamente. Para que o pessoal de casa entenda mais ou menos o que Evandro vai abordar, vamos lembrar que a construção civil é uma cadeia de compartilhamento profissional e técnico que envolve segmentos diversos. Arquitetura, engenharia civil, engenharia elétrica, hidráulica. E o maestro dessas instalações, desses recursos tecnológicos, é o projetista que faz os projetos de instalações. Hidráulica, elétrica, segurança, hidrossanitária, e tem uma série de especialidades cada vez mais diversas. E Evandro foi convidado justamente porque essa área é uma das áreas que mais avançam em termos de tecnologia e que mais conforto e segurança e economia tem trazido para o setor. Evandro, antes de começar, a gente queria que você fizesse um breve perfil de você, sua trajetória, como é a sua empresa. Eu sei que é uma empresa mais ou menos familiar, sua esposa trabalha. Como foi que você chegou? Qual é a sua formação? Bem, o mercado está cada dia mais segmentado e mais profissional, necessitando de especialistas, de consultoria, porque os imóveis hoje eles requerem maior sofisticação de instalação para acompanhar o avanço da tecnologia. Então, cada vez mais isso avança e a gente tem que pensar muito na frente. Eu fico muito à vontade de falar contigo porque você é profissional da área e sabe muito bem disso. Então, quando o arquiteto, que é o seu caso, projeta um edifício, a gente está fazendo isso com um intervalo de 3 anos de antecedência, no mínimo, do projeto. Então, você começa a pensar a concepção, a parte artística do edifício, e a gente começa a sentar para fazer os pré-lançamentos, discutir o que é que aquele produto vai incorporar, discutir com o investidor, com o incorporador, quais as tecnologias que ele quer incorporar aquele produto, qual o público-alvo, enfim, onde é que aquele produto se enquadra no mercado. Para definir isso aí, a gente tem que estar muito na frente em matéria de estudo, de atualização profissional na área, de cursos, de inovações. Por quê?
Porque da data que o projeto é concebido para a data que o edifício é entregue, no nosso mercado, claro que tem as variações dos portes dos empreendimentos, mas nada é menos que 3 anos. Então, normalmente, a gente está falando aí em 2 anos e 6 meses, 3 anos em média. Então, você que é um profissional dessa área, obrigatoriamente tem que estar atualizado com as novidades que estão sendo lançadas, que muitas vezes é até lá fora, né? Depois chegam no Brasil. E o pessoal de casa também deve lembrar que as instalações prediais, elas são como o nosso sistema de sangue. É o sangue, são as veias por onde corre todo o funcionamento de um edifício. Né? E o maior número de variáveis possíveis, né? Então é aquele tipo de situação, como tem muitas variáveis, pode ter alguns problemas e pode não lhe atender. Como hoje o acesso à informação é muito vasto, muito amplo, as pessoas estão muito atualizadas com tudo e têm acesso a todo tipo de informação, só que às vezes não tem um filtro. Então o que ocorre? Voltando ao que nós estávamos falando, como a gente está pensando em 3 anos na frente, você não pode ocorrer no erro de na hora de você receber o seu empreendimento, seu apartamento, sua sala corporativa, enfim, você perguntar para o investidor, ora, por que não tem isso? Essa frase, não tem isso, para ele é uma coisa de momento, é uma coisa que deveria ter. Mas quando foi concebida há 4 anos atrás, a gente teve que pensar nisso com bastante antecedência para ofertar isso naquela época. Aquele tipo de tecnologia, aquele tipo de equipamento que para o cliente deveria ter. É como se fosse, comparando com o carro, como se fosse um equipamento de série. Ele não discute se aquilo ali vai ter ou não. Ele já pressupõe que aquele empreendimento tem aquela instalação. Então, se você não pensou com 4, 5 anos de antecedência, você está fora do mercado. E para o investidor, isso é de uma fundamental importância, porque naquele mesmo momento vão estar sendo lançados outros empreendimentos que estão ofertando aquela tecnologia. Então, veja como é que o mercado se comporta. De repente, aquele seu cliente que está recebendo aquele imóvel está sendo bombardeado com informação de outro que está sendo lançado e está oferecendo aquelas tecnologias e ele na mesma hora se pergunta, por que o meu não tem? O meu deveria ter. Então, para que o dele tenha naquele momento, tem que ter sido concebido há 3, 4 anos atrás. Se você não tiver pensado nisso, realmente aí fica complicado para resolver. O Evandro, ele dá palestras, ele foi premiado, inclusive, agora pelo SINAENCO, que é o Sindicato Nacional dos Escritórios de Arquitetura e Engenharia Consultiva, que é justamente essa engenharia que presta esse apoio, essas consultorias e os projetos. Não é isso, Evandro? É isso mesmo. Vamos tratar, primeiramente, de energia. Fala-se muito hoje em energia, eficiência energética, economia de energia. Que novidades você tem conhecimento? Que novidades os prédios, as novas construções, sejam de corporativas e residenciais, condomínios, estão oferecendo no momento para economizar energia? Tá. O que é que ocorre? A primeiro momento, normalmente o brasileiro e todos nós agimos quando dói no bolso. Então, uma série de itens que nós incorporávamos em projeto, como sendo de vanguarda, como sendo um plus que o investidor iria dar ao empreendimento, hoje, esse tipo de empreendimento, esse tipo de equipamento, de instalação que a gente vai disponibilizar, ele já é solicitado pela população. Por quê? Porque nós temos que economizar energia. Não só por causa do nosso bolso, mas por causa do meio ambiente, que o mundo, a energia está se acabando, né? Inicialmente, o mote era o meio ambiente. Então, até se pagava mais no investimento por uma questão de atender certificações. Você já tem certificações de eficiência energética para edifícios. Você tem um selo a nível nacional, já que o Procel certifica, o Procel edifica, que é um órgão do governo que faz essa certificação. Até lembrando ao pessoal que hoje um edifício tem aquele selinho parecido com aquele que tem na geladeira, né? Classificação de eficiência energética. E isso incorpora valor ao empreendimento, até a nível de locação depois e venda. Mas, como houve a crise energética, por uma série de motivos, e o custo da energia aumentou muito, então hoje o apelo é comercial, o apelo é financeiro. Claro que com isso ganha o meio ambiente, mas é principalmente o apelo financeiro. E nós já temos alguns projetos executados e algumas obras já entregues
com equipamentos que permitem esse tipo de situação. Você sabe que o comprador de um apartamento hoje pergunta logo ao corretor, quanto vai ser o condomínio? E nesse condomínio está embutida a energia das áreas comuns, né? E uma maneira de economizar é você já pensar nessa... Nós temos um caso aqui no edifício residencial multifamiliar, edifício de apartamentos residenciais aqui na cidade, que há 4 anos atrás, nós pensamos, junto com o construtor na época, de colocar itens de sustentabilidade. E foi feito até um workshop para se discutir o que é que nós ouvimos sugestões do que é que o prédio deveria incorporar. Então lá nós temos reuso de água de chuva e nós temos uma geração de energia fotovoltaica. Como a tipologia do apartamento lá, são 2 apartamentos por andar, e a entrada social, quando você sai do elevador, você está num hall confinado, você vai ter uma lâmpada, um sensor de presença, então aquilo mesmo durante o dia, aquilo vai estar utilizando energia elétrica. Então nós temos uns painéis fotovoltaicos na cobertura do prédio, e essa energia desses halls, acho que são 25 pavimentos, ela é suprida por esse painel fotovoltaico e algumas outras iluminações das áreas de uso comuns, todas com LED. Esse assunto da energia fotovoltaica, que é muito interessante, que envolve a nossa economia, e o reuso da água são outros que vamos abordar, mas temos que pedir os nossos comerciais. Não saiam daí que a gente volta já. Tá pensando em imóvel? Escolha um lugar, comece a sonhar. Tome uma atitude. Pensou em comprar, alugar um imóvel? Pense na Execute. Execute vende, Execute aluga. Execute administra. Se o seu sonho é um imóvel, Execute é a conquista. 2107-0101. Pensou em imóvel, pense Execute. O Cá Entre Nós está de volta e lembrando que o entrevistado de hoje é Evandro César, da Engipred, que nos cedeu essa oportunidade, inclusive aqui na intimidade da sala técnica, né? E a gente agradece muito, falando sobre instalações e as novidades das instalações prediais. Evandro, no bloco anterior você se referiu a uma energia que está sendo utilizada em alguns condomínios residenciais que armazenam, são coletores voltaicos que armazenam energia que independem da concessionária para uso dos ambientes comuns. É exatamente isso? Com uma situação melhorada. Por exemplo, quando nós não tínhamos regulamentação para isso, que o Depois órgão... até, só fazendo um parênteses, era bom que você explicasse ao pessoal de casa qual é a diferença de energia solar para energia fotovoltaica. Tá, então vamos entender a diferenciação. Se você pegar como exemplo uma casa de condomínio casa fechado, isolada, ou uma casa de um porte maior, então a questão de você trocar o chuveiro elétrico por um sistema de aquecimento de água solar, hoje não se discute mais, porque é um valor que ele oscila entre 6 e 8 mil reais, então é um valor que ele se paga em torno de 2 anos, dependendo, claro, do perfil da família, claro, da quantidade de banhos quentes que se toma. Então, nesse sistema, para aquecer água, a gente está fazendo aquecimento de água com energia solar. Com energia solar, ou seja, é um coletor, é uma placa que muita de gente vidro. Já deve ter visto aquelas plaquinhas no telhado de vidro. A radiação solar incide naquela placa, ali tem uma água que vai percorrer, uma água no interior daquele tubo que está naquela placa, vai absorver esse calor. Com uma serpentina? Com uma serpentina, vai ser armazenado num compartimento que denominamos de boiler, e a partir daí é distribuído para casa. Esse é um sistema que você converte radiação solar para aquecer a água, ou seja, é um sistema de geração de energia de baixo custo, de implantação e de média eficiência. E que com a economia de não ligar o chuveiro elétrico, com 1 ano e meio, 2 anos, você paga o investimento? 2 anos você paga o investimento, é um sistema de manutenção baixíssima, praticamente limpeza, manutenção muito baixa. Então isso já é uma tecnologia consolidada, já se usa, ninguém discute. Tem programa do governo que já faz isso até em Minha Casa Minha Vida, baixa renda, dependendo da localização de onde está sendo feito no país. E tem os sistemas alternativos também. Esse é o sistema para aquecer água com radiação solar.
O sistema para você transformar radiação solar em energia elétrica é o sistema que você vai usar com placas fotovoltaicas, que são placas de circuito, é a base de silício. Então, o que é que ela faz? Ela transforma a radiação solar em energia elétrica. Quando você transforma aquela radiação solar em energia elétrica, aquela energia gerada naquela placa, ela é uma energia em corrente contínua. O que é que isso quer dizer? Você pode fazer analogia com uma pilha. Uma pilha de rádio, uma bateria, enfim, de um celular. Aquilo é corrente contínua. A partir daí, para você usar na sua TV, na sua geladeira, enfim, nos seus eletrodomésticos, na sua lâmpada, o padrão de energia que nós recebemos é corrente alternada. Você precisa fazer essa conversão de energia contínua para energia alternada. Para se adaptar aos... Tem um equipamento que faz isso, que se chama inversor de frequência. Então, repetindo, uma vez você recebendo aquela radiação solar, transformando em energia elétrica, que ainda não é energia elétrica, você pode utilizar, que é a corrente contínua. Depois você transforma aquilo em corrente alternada, você utiliza nos seus equipamentos. No princípio, no primeiro momento da implantação dessa tecnologia, e quando nós não tínhamos regulamentação, nós armazenávamos essa energia em baterias. Baterias semelhantes à bateria de veículo, só que essa bateria ela é um pouco mais cara porque ela é uma bateria à base de gel. Tem uma tecnologia por trás de tudo isso que aumenta um pouco o custo. Para você utilizar essa energia naqueles momentos que você necessitasse nos seus equipamentos. Né? Se você pegar uma residência 3 horas da tarde, ela está no pico de geração da energia solar, na placa fotovoltaica. No entanto, seu consumo está baixíssimo naquele horário, porque você deve estar trabalhando, não está em casa. E, enfim, você não tem aquele consumo todo. Lâmpadas não estão acesas, se tiver alguma televisão, um computador, é pouquíssima coisa. E você precisava usar aquela energia à noite. O que é que acontece? Hoje, com a regulamentação que já existe, você pode pegar essa energia que você está gerando naquele momento e transferir essa energia para a concessionária. Esse era um assunto que a gente ia abordar, que é uma coisa muito interessante, pessoal. É como se você estivesse devolvendo para a concessionária e, de certa forma, contribuindo para a energia, claro, né, do país, o que você não usou, não é isso? É. E isso tem um abatimento na sua conta também. Tem, a gente pode fazer uma analogia com conta de celular, por exemplo. As coisas aqui no Brasil não funcionam muito como funcionam lá fora, né? Tem suas peculiaridades, enfim, e sempre tem a mão do governo e sempre tem a mão do imposto. Então, o que é que ocorre? Quando você pega esse seu excedente de energia produzida e transfere para a rede da concessionária, você está fazendo uma microgeração. Você está pegando essa energia e lançando na rede da concessionária. A gente chama isso de smart grid. Você está lançando isso no grid, na malha da concessionária. Quando você faz isso, seu medidor de energia é um medidor diferenciado, a gente chama de 2 vias, ele lê o que você consome, lê o que você produz. Essa diferença você tem um crédito. Ora, quando for à noite, que você não vai estar gerando energia solar fotovoltaica, você vai estar usando. No final do mês, aos 30 dias, você vai ter, por exemplo, um balanço. Então você tem 700 kWh mês de consumo e você gerou 300. Então você teria que pagar a diferença, que seriam os 400 kWh mês. Agora vocês vejam, pessoal de casa, o Brasil com essa superfície ensolarada, o Nordeste, por exemplo, né? Como a tecnologia avançou, estamos captando energia do sol, né? Estamos transformando essa energia para uso interno, sem depender de concessionária, e ainda estamos devolvendo à concessionária o que não usamos. Ok. Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de custo, Ainda é muito alto. Ainda é alto, mas por fator de escala de produção, isso está abaixando, esse custo está diminuindo. É a tendência, né? E quando você correlaciona o investimento do equipamento para você ter o período de retorno, o payback, como a conta de energia, o valor do quilowatt-hora mês está alto, que continua subindo, então o investimento passa a ser interessante. Então nós temos situação de projeto aqui, de residência de 3 pavimentos, uma residência de altíssimo padrão, porque se você pegar uma residência beira-mar de 3 pavimentos, é uma residência de altíssimo padrão, para a nossa realidade. Então, era um estudo há 3 anos atrás, que isso dava em torno de R$100 mil. Hoje você já consegue fazer isso com R$45 mil. Uma boa redução. Né? É uma excelente redução com uma tecnologia até melhor. Então, a tendência é que esse custo, ele
ele abaixe ao longo do tempo e que nós esperamos que o lado negativo não venha, ou seja, que a conta não continue subindo tanto o valor do quilowatt-hora, por uma série de motivos. Então, Evandro, só para a gente concluir esse bloco, quer dizer que a energia fotovoltaica, ela produz energia nas tomadas e ela pode ser utilizada também em edifícios residenciais com economia para o condomínio. Pode. Nós já temos um caso desse em João Pessoa, num edifício que já foi entregue há mais de um ano e que parte do condomínio funciona dessa forma. E nós temos empreendimentos hoje também que está em projeto, em fase de projeto aqui no escritório, mas já utiliza elevadores com sistema regenerativo de energia. Tipo aqueles que os carros de Fórmula 1 estão utilizando hoje, que você produz energia na frenagem. Então, essa energia produzida na frenagem, você tem uma série lá, são 9 elevadores por torre. Então, quando os 9 estão funcionando naquele fluxo intenso de subida e descida, alguns estão cogerando, estão produzindo energia para os outros. Então, a soma total do custo de energia dos 9 não é 9 vezes 1. Vai dar uma conta menor que isso, porque eles geraram energia. Então, é como se você tivesse com 9, mas gastando o equivalente a 7, a 8. Então, isso também é interessante. Vamos pedir os nossos comerciais, o assunto está muito bom. No próximo bloco falaremos de reuso de água e outras economias com esse bem tão precioso. Não saiam daí que a gente volta já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também. A mudar para melhor. E conquistar seu espaço no mundo. O Brasil de hoje está bem diferente. O Senac também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Estamos de volta, tendo o prazer de entrevistar Evandro César, da Engipred. No bloco anterior, falamos de energia, uso de tecnologia fotovoltaica, energia solar, mas faltou fechar um aspecto bem interessante que é, Evandro, que a gente queria justamente conversar sobre isso, a dificuldade que ainda existe. O custo você falou que está baixando, mas também tem um fator aí, tributação, que é muito pesado, né? Tem, porque o governo, ele tributa das duas formas, né? Tributa quando você devolve a energia para a rede e quando você consome. Porque aquele crédito que você teve quando você forneceu, na hora que você for consumi-lo, você vai pagar novamente em cima daquilo. Então, digamos que você produziu 100 kWh e você estivesse na Alemanha. Esse seu excedente de 100 kWh, você recebeu o equivalente em euro a 100 kWh. Aqui você produziu 100 kWh e aquilo você forneceu para a concessionária, você recebeu um crédito. Na hora que você vai pegar aquele crédito de volta para consumir, você é tributado. Então, na verdade, você tributou quando produziu e quando consumiu. E, além disso, o governo bolando aí novos tributos para o bolso das empresas e dos consumidores. O mês passado, teve uma reunião nacional do CONFAZ, que é o Conselho das Secretarias das Fazendas de todos os estados, e estava na pauta a inclusão. A ANEEL, que é a Agência Reguladora Nacional, conseguiu colocar em pauta a questão da retirada dessa tributação. Mas como há diferença de alíquota de ICMS de estado para estado, você sabe que tudo que vai para o CONFAZ tem que ser unanimidade, então não passou. Então, existem situações no nosso escritório que a gente faz estudo aqui de alguns projetos e o investidor, o proprietário, até ele tem condição de implantar o sistema, mas o que é que a gente está fazendo? Ele está deixando a pré-instalação. Então, nós estamos deixando toda a infraestrutura de pré-instalação pronta para não ter aquele quebra-quebra, embora que ainda vá ter que se adequar a alguma coisa, para que no futuro, quando essa situação mude, porque vai mudar, isso não vai ter como, você não tem como segurar.
o avanço tecnológico, você não freia ele. Então, quando isso mudar, essa pessoa venha a implantar o sistema na sua residência, na sua empresa. É isso que se está fazendo hoje por conta desse cenário atual. Vamos deixar de falar do governo e imposto, que vamos voltar ao nosso assunto. Água é um bem do qual já se diz que serão objeto das futuras guerras. No futuro dizem que vão se brigar por água. E Evandro vai nos falar um pouco aqui das novidades em reutilização de água, a economia e outros benefícios que a tecnologia tem a nosso dispor. Para a gente partir especificamente para isso, é preciso que se entenda uma coisa. À medida que a população melhora o poder aquisitivo, que o consumo de água per capita aumenta. Exato. Então isso é muito importante. Então, por exemplo, se você pegar hoje, a gente faz projeto de abastecimento da água aqui, e você pegar um projeto de abastecimento da água num programa popular, então nós vamos considerar 150 litros por habitante dia. Ou seja, nós consideramos que numa casa tem no mínimo 5 pessoas naquele lote, e assim se faz a conta, é assim que se começa o cálculo. O lixo é a mesma coisa, quanto mais dinheiro ganha, o lixo é maior é o lixo. Ok. Quando você passa para um condomínio, a gente já está falando em torno de 250 a 300 litros por habitante dia, excluindo as irrigações. Certo. Consumo. Então a primeira coisa que tem que se fazer é se educar. Porque se a população de melhor educação consome mais água, porque ela tem, enfim, uma série de necessidades. Demandas maiores, mas ela tem que se educar para que essa demanda maior dela não seja tão maior. Desperdício. Então, primeiro, a educação, para tentar você consumir menos. A questão do reuso, nós temos uma particularidade se você olhar o horizonte de João Pessoa. Na época que chove, é diferente do sul, por exemplo. O sul chove no verão. Aqui chove, janeiro, fevereiro. Aqui chove no inverno, que não é bem o inverno. Exato. Então, o reuso, nós temos um projeto aqui, desenvolvido aqui pela equipe do escritório, de um condomínio logístico aqui, são 52 mil metros quadrados de área coberta. Então, em 52 mil metros quadrados de área coberta, toda precipitação, toda a chuva que incidir naquilo ali, é um volume extremamente considerável. Essa coberta é toda plana? São galpões logísticos. Então, são 2 galpões de 26 mil metros quadrados, um dos quais já está executado e a parte administrativa toda executada. A segunda etapa são os mais 26 mil metros quadrados. Então, nós temos tanques de plástico reforçado com fibra de vidro, enterrados, que toda essa água é captada, ela passa por um sistema de pré-filtragem, essa água é armazenada em tanques, e desse tanque essa água é bombeada para um reservatório elevado. Então, toda a parte de irrigação, lavagem de piso, a parte de bacias sanitárias, tudo isso é feito com água de reuso. Porque a água de reuso, você tem que entender que tem 3 sistemas. E é bom que o pessoal de casa entenda que o reuso é o que é? A água de chuva que é captada, armazenada e reutilizada. Mas aí as restrições quais são? É que você está fazendo, nesse caso específico que você falou, você está fazendo reuso de água de chuva. Água de chuva. Então, reuso de água de chuva por uma série de questões que eu não vou entrar em detalhe, porque não é o momento agora, mas não é potável. Mas já existem estações de tratamento que possibilitam a potabilidade. Existem, dela, né? mas tem um custo. Tem um custo, né? Aí você tem também o reuso da água dita cinza, que é aquela água proveniente de banho lá do seu box, tal, não sei o quê, e proveniente de lavatórios. Essa água, ela passa por um processo de tratamento. Então a água que se lava as mãos, faz a barba, toma banho, não é uma água gordurosa de cozinha. Essa água já tem... Essa água... É água cinza. É uma água cinza, ela tem saponáceos, né? Ela tem química, claro, né? Mas você consegue tratá-la e utilizar, por exemplo, para lavar piso, para lavar roupa e para você fazer a parte de vaso sanitário. E você tem o reuso da água negra, ou seja, a água proveniente do esgoto, da bacia sanitária. Então, quando você parte para fazer o reuso de toda a água utilizada, aí você já parte para um sistema mais complexo e mais oneroso, que é o sistema de tratamento. Então, o esgoto coletado na cidade, ele passa por uma estação de tratamento de esgoto que vai exatamente fazer esse tratamento para poder lançar no corpo receptor, que no nosso caso é o rio.
Então você trata aquela água para deixar... Para devolver a natureza. Para devolver a natureza. Aí o que é que você tem que fazer? Isso já existe em João Pessoa? Existe. Então o que é que ocorre? Quando você faz isso, existe há muitos anos. Mas essa água, só fazendo para que a gente entenda melhor, essa água cinza, ela pode ser utilizada em reuso, lavagem de carro, piso, essas coisas? Não. Pode, sem problema algum. Também, né? A cinza sem problema algum. Sem problema algum. Então, resumindo, o que tem que se entender é que você tem o reuso da água pluvial, o reuso da água cinza e o reuso da água total, ou seja, você tratar toda a água proveniente de todos os esgotos. Você pode fazer isso a nível residencial, a nível empresarial e a nível de condomínios, a nível de cidades. Tudo tem um custo. Então, tem que se mensurar. Tem um benefício. O assunto está excelente. Vamos voltar depois dos comerciais. Não saiam daí. Pense no verde, no ponto oriental. Águas mornas e um grande e lindo litoral. A cidade cresce pra vida melhorar. Com orgulho, João Pessoa é meu lugar. João Pessoa é o meu lugar. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, Que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. Evandro, aproveitando esse início do último bloco, fale rapidamente como é a sua empresa, como começou, a sua formação em engenharia civil. A formação básica, sim. Básica, sim, né? Básica, sim. Eu sei que você tem um monte de pós-graduação, mas a sua formação agora, básica Está terminando agora uma em engenharia elétrica, mas a formação básica é essa. Mas a gente está vendo aqui que o universo feminino domina, né? Basicamente a nossa empresa é formada por engenheiros e por técnicos e tecnólogos de nível superior. Então tem, no meu caso, que a gente possui a formação básica. É engenharia, a nossa esposa é engenheira também civil. Nós temos uma filha que está terminando engenharia civil agora também na Federal, agora no final desse ano. Um filho que entrou em engenharia de energias renováveis, que é exatamente essa parte de fotovoltaico, eólico e tal. Que começou agora, né? Do zero. E nossa equipe, que é também formada por profissionais, nós temos pessoas aqui com 8 anos, com 5 anos, com 6 anos. Então é uma equipe bem focada, uma equipe bem coesa, uma equipe enxuta, que a gente procura sempre estar atualizado. Com certeza. Vamos aproveitar o último bloco, que é pequeno, para ver se a gente fecha essa questão aí e queria também conversar sobre segurança. Né? Essa parte de segurança que é muito importante. Para a gente partir para o gás, que já existe construtoras, né? Fazendo projetos, né? A gente já tem até lá no escritório, que não vão fornecer a possibilidade de você usar o chuveiro, você não pode negar isso, mas vão fornecer a água. Então eu queria que você falasse rapidamente, que a gente tem pouco tempo, sobre essa diferença, chuveiro elétrico e gás e os riscos dessa instalação mediante o acidente que houve no Rio de Janeiro com aquele prédio que explodiu. Tá. Chuveiro elétrico é uma excrescência nossa. Então chuveiro elétrico é coisa de Brasil. Certo? Então, quando a gente faz muito projeto de hotel aqui, então em hotel a gente não põe chuveiro elétrico porque as operadoras não mandam hóspede de fora para cá se tiver chuveiro elétrico, porque chuveiro elétrico... Eles nem entram debaixo da água que sai do chuveiro elétrico. Não cabe, né? Embora que a gente tenha, enfim, resistência blindada, DR, uma série de coisas. Mas aquecer água ainda é mais barato do que você fazer a gás. É muito mais barato do que você fazer aquecimento de água elétrica, mesmo sem computarmos a situação atual. Então, digamos que nós estivéssemos nessa crise, que você não estivesse pagando 5,50 a cada 100 kWh a mais de tarifação de bandeira vermelha, que está acontecendo conosco hoje. 70% da nossa energia está sendo proveniente de fonte de termoelétrica e nós estamos pagando por tudo isso. Mas se você desconsiderar esse cenário, extrair esse cenário e comparar energia elétrica
o custo de energia elétrica no chuveiro elétrico e o custo de um aquecedor a gás natural, que nós temos aqui o gás natural, é muito mais barato o gás natural. Sem falar que vários bairros de João Pessoa já tem Já tem rede, inclusive a PB Gás, que é a distribuidora do gás natural aqui, nós não consumimos a cota que deveríamos consumir. Então nós temos uma cota disponibilizada para a PB Gás e nós não atingimos o consumo da cota. Ainda não. Então a gente tem que avançar muito mais. A questão de segurança. Os aquecedores de passagem, antigamente eles tinham chama-piloto, tinha problema de apagar, aquela chama-piloto. Nos prédios antigos do Rio de Janeiro você acendia o fósforo para... Exatamente. Né? Você acendia o fósforo e aquilo se chamava chama-piloto. Chama-piloto. Para poder o queimador estar lá e aquilo aquece uma serpentina, a água passa pela serpentina, o processo é muito semelhante. O que é que ocorre hoje? É que esses aquecedores eles são eletrônicos. Certo. Então você não tem mais a chama-piloto. Se tiver um problema de vazamento, ele tem sensor e ele efetua o desligamento. Automaticamente. Então são sistemas seguros. O que você tem que ter, a insegurança não é o vazamento do gás hoje. Se pensa muito, aconteceu isso no Rio, que agora está tomando outro rumo, a coisa já está mais para o lado criminal, enfim. O foco não está vendo que foi uma coisa provocada. Embora que aquele prédio não seja um edifício novo, tal, não sei o quê, mas pelo que eu vi nas imagens, o aquecedor é um aquecedor dos mais novos. Certo. Não é um aquecedor muito antigo, daquele da chama-piloto acendendo, enfim. Mas o que é que ocorre? É que o sistema é seguro. Seguro totalmente. Né? A questão hoje é mais a ventilação, porque o gás proveniente da queima do gás natural, quando você queima o gás natural, claro que você vai exalar um gás. Aquele gás é que a gente tem a chaminé para dar destino àquele gás. Aquele gás é que é tóxico. Então a questão hoje não é um vazamento de gás, porque uma propriedade do gás é a expansão. Propriedade primordial de um gás, lembra Lavoisier? É expansão, ocupar todos os lugares no espaço. Então aquilo ali quando vaza e ocupa um volume, se tiver uma ignição, uma centelha, um interruptor, uma lâmpada, enfim, qualquer coisa que produza centelhamento, aquilo vai explodir porque aquilo é um gás confinado num volume. Que não foi lá ocorreu assim, mas tudo indica que está indo para o lado criminal. Foi provocado. Mas esses sistemas que são incorporados nos aquecedores, nesses novos aquecedores que nós utilizamos, a probabilidade é muito pequena disso acontecer. Queria que você fizesse uma coisa rápida, assim, que novidades em segurança residencial, que hoje a gente ouve muito falar de guarita na rua, o assaltante que chega no prédio rende o porteiro, e o que é que está se usando mais, tanto em residência isolada, como em prédios de apartamento residencial, para garantir segurança? Porque hoje a gente vive num medo permanente. Né? Isso que você está falando, nós já discutimos diversas vezes sobre isso, até em projetos seus. O que ocorre hoje, principalmente para mitigar a questão da segurança, é procedimento. Então, antes de qualquer equipamento, antes de qualquer tecnologia mais sofisticada que você implemente para dar segurança àquele empreendimento, você tem que ter procedimento. Uma consciência. Uma consciência e um procedimento de ação. Então, por exemplo, hoje nos corporativos você tem toda uma questão de controle de acesso, tanto de veículo como de pessoas. Você tem controle de acesso à área. Nós temos empreendimentos hoje aqui que em fase de construção e projetos nós já elaboramos, já entregamos, que você vai ter um cartão, você recebe um cartão, você identifica na guarita e aquele cartão é um cartão com a tecnologia chamada RFID. É um cartão que você vai pôr no bolso e você não sabe que aquilo está acontecendo, mas você só vai ter acesso a determinados locais se você tiver com aquele cartão. Se você você deveria ir para o 11º pavimento, aí de repente você diz assim, Germano, eu tenho um amigo meu que tem um consultório no 10º, eu quero passar lá para falar com ele, tem uma horinha aqui, enfim, você não vai conseguir passar por aquela porta de acesso ao 10º pavimento. Aí você vai perceber que houve alguma coisa, porque que aquela porta não abriu e você está sendo rastreado. A gente sabe que pavimento você está. E nos residenciais, que conselho você dá à população que adotem guarita na rua, guarita embaixo do prédio, sistema de TV? Que é ideal hoje? Hoje o que está se fazendo é o seguinte, você não pode expor o porteiro. Não pode. E porteiro não é segurança. Não. Se você tiver uma segurança armada, a segurança armada não pode agir fora do limite da sua propriedade. Aí ela não tem poder de polícia. Então tudo tem que acontecer do limite da sua propriedade para dentro. O vigilante também, mesmo armado, ele não pode ficar muito exposto, porque às vezes o foco do bandido é roubar a arma do vigilante. Então, numa residência, se você pegar um condomínio,
é basicamente conduta. Então, nós temos situações aqui que você vai entrar num condomínio, você tem um leitor de biometria, e para você colocar digital no leitor de biometria, necessariamente você tem que abaixar o vidro do carro. Se você não abaixar o vidro da janela do carro, você não põe o dedo no leitor biométrico. Isso já facilita para a pessoa se vier sequestrado, porque... Aquele procedimento, quando você faz aquilo, já tem uma câmera que tem um microfone que está vendo e está lhe filmando e ouvindo o que está acontecendo dentro do carro. Você tem um equipamento, mas se não tiver um procedimento, isso é chato, a princípio mas com o tempo você se condiciona aquilo. Então, por exemplo, você pode estar, nós dois estamos chegando, eu vou ter que me submeter a esse procedimento, você se submete na minha frente, seu carro está na minha frente, e logo depois eu vou ter que me submeter também. Eu não vou poder pegar carona na sua entrada. Que é o ideal, né? Que é o ideal. Cada um tem o seu. Mas nem que nós sejamos irmãos e morássemos na mesma casa. Então, é procedimento. Aí, além disso, guaritas mais elevadas, nós temos situações aqui de vidros blindados. Vidro blindado. Porteiro não é vigilante. Então, mas o porteiro tem que ter treinamento. Ele tem que saber o que é que ele tem que fazer a partir de uma situação adversa e a quem comunicar. Então, isso eu volto a bater na tecla, é procedimento. Não adianta você ter a melhor tecnologia se você não tiver as pessoas que estão envolvidas no processo treinadas e obedecendo. E esse procedimento muda, viu? É importante dizer isso, que está sendo ouvido por todo mundo, visto. Tem que ser mudado. De repente, isso é periódico e muda. E muda aleatório também. Até porque você sabe que o bandido ele é profissional. Então ele está observando tudo isso. Está se atualizando. Está se atualizando também, lógico, a informação está para todo mundo. Evandro, nosso assunto seria pouco para um programa e até, quem sabe, outra vez a gente volta a falar sobre esses assuntos muito atuais e muito interessantes. O Cá Entre Nós só tem a agradecer a maravilhosa participação da Engipred, das informações muito úteis e parabenizá-lo pelo trabalho e pelo profissionalismo que você sempre demonstrou. Tá. Eu tenho só a agradecer o convite, dizer que a gente está à disposição, dizer que a gente faz isso aqui em João Pessoa e que o nosso mercado não fica a dever a Recife, não fica a dever a São Paulo. Nós sempre estamos atualizando e vem pessoas de lá e nós vamos para lá. Então, o nosso mercado imobiliário é aquilo que está sendo ofertado em matéria de corporativo, de condomínios residenciais, o conhecimento é universalizado. Então, parabéns. A coisa tem que estar nivelada. E dizer que é uma empresa familiar e já tem bastante tempo, somos parceiros, né? Fico feliz, parabenizo também sua empresa, porque não é missa de corpo presente, mas está sempre à frente também e pronto a atender. Obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que hoje não teremos o Parada Obrigatória, mas que o Parada Obrigatória volta quando o Rose reassumir. Até mais, a próxima semana. You see my mama, she told me don't worry about your side, because boys like a little more booty to hold at night. You know I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.